Fala galera, professor Juarez para mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai falar sobre essas representações espaciais ou representações cartográficas, beleza? A gente vai dar início a uma nova parte da nossa matéria, falando de um novo estágio, então muita atenção porque várias coisas novas vão aparecer, tá? Por exemplo, o que a gente tem aqui, o que é esse processo da gente criar esses mapas ou qualquer coisa do tipo. É uma parada muito interessante que a gente precisa entender, é que nós, seres humanos, a gente busca conhecer, a gente busca explorar, e a gente busca, dentro desse conhecimento e dessa exploração, registrar os espaços nos quais a gente vivenciou, nos quais a gente passou, beleza? Então a gente tem uma prática que é da humanidade de fazer esses registros e de ter, desde lá da nossa antiguidade, algumas representações espaciais, tá? É legal a gente ver então que isso foi fundamental para a nossa expansão ali enquanto seres humanos dentro do nosso planeta Terra, tá? E é legal que essas representações espaciais, desde as primeiras representações espaciais, a gente já vai ver alguns exemplos dessas representações, a gente já tem vários aspectos sendo mostrados. A gente já tem aspectos que são naturais, aspectos que são sociais, aspectos que envolvem a cultura, as atividades que são desenvolvidas pela humanidade em determinado momento, beleza? Então a representação espacial, ela vai ser embutida de várias coisas nas quais o ser humano vai estar representando e vai estar desenvolvendo dentro desse espaço do nosso planeta, tá bom? Aqui, galera, olha que interessante. Hoje a gente vê mapa pela tela do celular, É uma coisa muito comum, a gente usa aplicativos como o Waze, como o Google Maps, como o Google Earth. A gente utiliza vários aplicativos muito interessantes pelo celular. Mas é claro, que essa tecnologia, ela é de agora. O nosso passado, ele vai trazer todo um processo de construção e desenvolvimento desses mapas que é muito interessante da gente ver. Por exemplo, o que a gente encontra aqui. Essas duas representações, elas são representações, de um mapeamento, de um espaço específico aí dentro do planeta. E essa civilização antiga, ela já criava alguma maneira de se localizar, de saber o que tinha próximo a ela, de saber o que era importante ali próximo a ela dentro desse espaço, sacou? Então é legal a gente entender isso, que essa relação, ela vai estar diretamente ligada a nós, seres humanos, e que ela vai se alterando ao longo do tempo, ela vai se modificando ao longo do tempo, tá bom? Olha que maneiro, Olha que bacana esses mapinhas aí antigos, essas representações, na verdade, antigas, A gente não vai chamar nem isso de mapa nesse momento ainda, tá bom? Mas, e aí? A gente fica só nisso? Claro que não, A sociedade, ela evolui como um todo. E a gente passa a criar uma série de técnicas, a gente passa a criar uma série de formas de representação espacial que são englobadas dentro de uma ciência. Uma ciência, galera, que a gente vai chamar de cartografia, beleza? E a cartografia, ela tem o papel de fazer o quê, galera? Ela tem o papel de criar, essas representações espaciais, essas representações cartográficas, beleza? Então a gente vai estudar, a gente vai analisar e a gente vai produzir vários tipos de elementos para estudar o espaço. A gente vai produzir mapas, cartogramas, plantas, beleza? E diversas outras representações que a gente vai vendo para frente, conforme nossas aulas forem passando, tá? E é legal da gente entender que esses mapas, essas cartas, essas plantas, elas vão ter, símbolos, elas vão ter elementos, elas vão ter características próprias e muitas características em comum. Por exemplo, aqui, a gente vai ter uma série de técnicas que são utilizadas na construção, dessas representações cartográficas. E é legal a gente entender que além dessas técnicas da ciência, a gente também tem um apelo muito artístico dentro dessas representações. É legal a gente ver a mudança dos mapas do passado para os dias de hoje, que a gente consegue ver como antes
existiam vários elementos artísticos dentro daquelas representações, elementos míticos que estavam ali dentro. E hoje, né, a gente ainda usa um pouco desse teor artístico, mas claro, né, com outras características. E a gente vai ter essa elaboração, né, de diversos documentos que vão representar o quê, galera? Um determinado espaço, uma determinada localidade, com os seus aspectos, com as suas características. Tranquilo? Então é maneiro a gente entender isso. Dessa coisa que é nossa, né, do ser humano, e dessa evolução que a gente faz, criando uma ciência, que é a cartografia, capaz de dar as técnicas suficientes para a gente representar o espaço, tá bom? Ah, uma coisa importante, gente. Olha só, a gente costuma representar o espaço através de dois aspectos principais, tá? A gente usa planisférios e a gente também tem o famoso globo terrestre, famosíssimo, né? Utilizado durante muito, muito tempo, beleza? E aí eu quero que vocês entendam uma parada. Isso aqui é importante demais para tudo que a gente vai ver para frente. Guarda no coração, por favor. Toda representação espacial, toda representação cartográfica, ela vai ter algum tipo de deformação, ela vai ter algum tipo de distorção, beleza? Por quê? É impossível a gente representar o espaço real, o espaço geográfico, sem que ele seja alterado de alguma maneira, sem com que ele sofra de alguma forma, beleza? Ele sempre vai sofrer alguma alteração, alguma modificação, beleza? Por quê? A gente vai transpor o espaço real para um plano, né, para uma folha de papel muitas vezes. E quando a gente cria esse modelo do mundo real, a gente distorce de alguma maneira. Aí você vai falar assim, mas que tipo de distorção a gente vai ter, Juarez? Cara, vários tipos de distorção que a gente vai ver também para as próximas aulas, tá? Mas é importante você guardar no coração que todo mapa tem distorções. Eu vou mostrar várias distorções para vocês, vai ser maneiro da gente ver, né, como a representação que a gente tem às vezes do planeta, ela é um pouco equivocada, ela não é exatamente daquela maneira, e de como isso afeta também a visão que a gente tem sobre os lugares, sobre os espaços, tá? É legal a gente entender também que todo mapa, ele vai ser dotado de elementos colocados ali a partir de uma pessoa que criou, né? Então a pessoa, ela coloca a ideia dela. Igual num texto, a pessoa coloca as ideias no texto que ela tem, então no mapa também. As pessoas, elas acabam também colocando as suas ideias, colocando as suas influências, e isso afeta demais como esse mapa, né, vai mostrar o mundo para as outras pessoas, tá? E aí, gente, o que vai ser um planisfério, né? O que vai ser um globo terrestre? Muito simples. Um planisfério, galera, é quando a gente faz uma representação, né, cartográfica dentro de um plano. Ou seja, a gente pega a Terra, que tem um formato, né, de geóide. Vamos considerar aqui que a Terra tem um formato mais esférico, né? Então esse formato de geóide, esse formato esférico, a gente vai pegar, vai esticar essa... Eita, tô passando tudo, gente. Calma aí, vou voltar lá. A gente vai esticar essa Terra e quando a gente estica a Terra, a gente, dentro de um plano, né, a gente acaba causando distorções, né? Então a gente vai enxergar depois essas distorções. E é legal que o planisfério, ele faz uma representação de todo mundo, né? De todos os hemisférios, de todos os continentes, mostrando tudo ali pra gente, tá bom? E o globo terrestre, a mesma coisa. Ele também mostra o mundo pra gente, só que de uma outra maneira. Se no planisfério a gente coloca numa folha, no globo terrestre a gente representa o mundo em uma esfera. E se a gente representa o mundo numa esfera, é um formato muito mais próximo do que o planeta Terra tem de fato, as distorções, elas são menores. Mas é claro, né, é muito mais difícil a gente trabalhar, por exemplo, com uma esfera. Eu vou sair daqui, vou tirar do meu bolso um globo terrestre para poder identificar uma localização na qual eu queira ir? Não, a gente não faz isso, né? Porque é muito mais difícil de transportar, de carregar e de fazer o entendimento dele, beleza? Mas os dois são bem interessantes aí para o nosso estudo, tá bom? Gente linda,
Por hoje é só, tá? Esse é o primeiro passo que a gente dá agora nessa nova parte do livro, né, que a gente vai trabalhar. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, fala comigo, beleza? Não deixa de comentar, não deixa de falar sobre as suas dúvidas, pra gente ir melhorando cada vez mais, tá bom? Gente, beijo, beijo, tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu!